A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus fale grandemente aos nossos corações, final de tarde, início de noite. O tema que eu quero trazer para os irmãos hoje é um tema que às vezes para alguns até assusta, que é o tema cura e libertação. Eu tenho até pessoas conhecidas, quando fala em culto de libertação, ela já fica preocupada se ela vai cair. Na verdade, o culto da libertação não tem esse objetivo de jogar ninguém no chão, mas o objetivo do culto de cura e libertação é realmente de nos curar por completo e nos libertar das amarras do diabo. E o tema que nós vamos falar hoje é exatamente esse. Não devemos jamais esquecer que o principal papel e objetivo da igreja cristã é levar a palavra de Deus, que liberta e que cura. Esse é o grande objetivo da palavra de Deus, libertar as pessoas das prisões, das amarras do inferno e curá-las de toda e qualquer enfermidade, seja do corpo ou da alma. Não devemos temer as retaliações espirituais, devemos estar sim revestidos com a armadura de Deus, a armadura espirituais. E o Senhor que nos dá a linha, o Senhor que nos coloca na linha de frente como homens e mulheres valorosos, corajosos. Infelizmente, temos visto o mundo entrando nas igrejas, ao invés das igrejas entrarem no mundo. Temos que levar a igreja para o mundo com as suas práticas, bons costumes, palavra de vida, palavra de amor, sem interesses, mas com verdadeira essência do Evangelho, curando e libertando. E o que o mundo vem a nos oferecer deve ser combatido pela igreja, deve ser combatido pelos cristãos, porque o mundo apenas existe inveja, arrogância, mentira, dor, prisão, pecados e vícios. Nessa semana, até foi muito interessante, o meu querido amigo e pastor Joabe Camilo, da Igreja Bereia, ao qual eu deixo a minha saudação, fez um comentário na rede social que muito chamou minha atenção. Ele fez um comentário cujo título dizia: Bancada evangélica topa votar jogos de azar em troca de isenção de IPTU para as igrejas. Olha o absurdo, irmão. Aí diz lá, a expectativa é que ambas as propostas entrem na pauta desta quinta-feira no plenário da Câmara, como parte da tratorada de fim de ano de Arthur Lira. O que nós estamos vendo é homens se dizendo de Deus, mas acovardados, se entregando a falsas promessas, falsas palavras e se rendendo aos desejos mundanos. Vejo o absurdo. Se dizem representantes da igreja, que eu não acredito que sejam, mas estão negociando com o diabo. Ao invés da igreja dar o exemplo, não se envolvendo com maracutaias, dando a César o que é de César, preferem negar as escrituras, rasgar a palavra de Deus. A que ponto nós chegamos? Se contaminam, se aprisionam, ao invés de curar, ao invés de libertar. Se curvam para o mundo e as suas ofertas, se aliam ao adversário, se aliam ao diabo. É isso que está sendo feito. Por outro lado, vemos também a palavra de Deus sendo usada em moeda de troca. Bênção versus sacrifício. Sacrifício que já foi pago e pago com um alto preço na cruz do Calvário. O que Deus requer de nós é obediência, e a obediência nos reveste de autoridade, a mesma autoridade a qual Cristo entregou aos seus discípulos. A libertação não está atrelada a teatro, a shows pirotécnicos ou uma entrevista com o diabo, que é o que está acontecendo. Temos que nos atentar aos ensinamentos bíblicos, a palavra de Deus, que nos revestirá de autoridade, capaz de colocar o inferno por terra. Somos a igreja de Cristo. Devemos ser fortes, corajosos, na certeza de que Cristo nos escolheu para uma grande obra. Importante é termos discernimento do certo e do errado, da verdade e da mentira, dos verdadeiros cristãos, dos falsos cristãos. E quem nos revela tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu te convido para nós meditarmos essa tarde na palavra de Deus, a abrir sua Bíblia, se for possível, em Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 20. Alguns versículos nós vamos pular, mas eu vou estar aqui elencando qual é o versículo.
Mateus 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes e de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpargatas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Versículo 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou com quem haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Versículo 20, vou ler de novo. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Nessa pregação, nessa palavra, Jesus deposita sobre a vida dos apóstolos o poder e autoridade para que eles possam, em seu nome, libertar e curar. Se buscarmos o significado de cura e libertação, nós vamos encontrar o seguinte: cura, substantivo feminino, ação ou efeito de curar, recobrar a saúde. Libertação, substantivo feminino, ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade. Liberdade, pôr-se em liberdade. A palavra de Deus é bem clara no seu objetivo quando Cristo diz: deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem de toda enfermidade e todo o mal. Toda enfermidade e de todo o mal. Será que esses atributos dados por Deus é o que realmente temos visto nos meios cristãos? Eu te pergunto, ou será que a igreja tem o correto entendimento do significado da autoridade a qual Cristo se refere? Tenho minhas dúvidas, porque infelizmente temos visto a igreja tomando outros caminhos, transformando o pobre em rico financeiramente, usando de misticismos para tentar encantar as suas ovelhas, ou então achando que tocando uma flauta o inferno e todos os seus problemas se resolvem. Como daquele desenho do flautista encantado, que ao tocar a flauta os ratos o acompanhavam. Pode até funcionar em Brasília, mas não dentro da igreja. Essas práticas e outras semelhantes em nada têm a ver com o Espírito Santo. O espírito de engano é que tem atacado o meio evangélico. Aí Jesus continua lá no versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Presta atenção. O primeiro ponto que quero destacar no versículo 5 é que Jesus ordena, ele não pede. Pai Celestial, ele ordena para nós, ele nos dá ordenança. Ele não pede, por favor, quebre o galho aí. Não, ele está ordenando.
Infelizmente, temos visto a sociedade brasileira se levantando contra uma série de características cristãs e cada vez mais bombardeadas por essas perseguições. E a parte A do versículo 5, quando Jesus diz assim, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, nos surpreende com a clareza que Jesus fala com seus discípulos e fala conosco, e fala com você, expondo o nosso chamado. Essa ordenança do Senhor é um divisor de águas em uma sociedade antiga e contrária ao cristianismo. Todos os discípulos de Jesus tinham uma ordem: ide e pregai a cura e a libertação. Você, eu, temos uma ordenança da parte do Senhor: ide e pregai a cura e a libertação. O próprio Jesus é quem nos chama. E Jesus está te chamando para uma grande e maravilhosa obra. Outro ponto a se destacar nos versículos que nós lemos é de que temos menções a 3 grupos elencados por Deus, elencados por Cristo. Primeiro deles, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. O segundo deles, os samaritanos, que eram os judeus de Samaria e que não eram bem vistos pelos judeus de Jerusalém. E o terceiro deles, as ovelhas perdidas, que eram os judeus tradicionais, ou seja, o povo escolhido de Deus. Então Jesus manda que a primeira palavra seja lançado ao seu povo, ao povo escolhido. Os demais, a mais à frente, seriam alcançados. Em síntese, Jesus pede aos apóstolos que anunciem as boas novas aos judeus. É isso que Jesus está dizendo. Aí no versículo 7 e 8 diz assim: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Vejam que Jesus ensina e nada fica oculto aos seus discípulos, nada, absolutamente nada. Assim como nada fica oculto aos seus escolhidos, tudo será revelado no tempo do Senhor. Então Jesus estava se referindo às lutas, às dificuldades que os discípulos encontrariam pelo caminho. Um cristão, meu irmão, ele contra a luta e dificuldade, não é uma boa, não. Ser cristão, sai, tá tudo legal, gente boa, vamos sentar na rede, não é assim. Nós enfrentamos guerras todos os dias. Ou seja, a caminhada não é fácil. Haverá muitos momentos de grande luta espiritual. O mesmo que Jesus ensinou para os seus discípulos, ele nos ensina também. Pelo nosso caminho haverá muitas lutas e dificuldades. Então Jesus elenca 5 ordenanças aos seus discípulos. Presta atenção. Primeira dela, curai os enfermos. Ele está dizendo assim, cura o enfermo do corpo e da alma. Ele não está se limitando a uma ou outra enfermidade. É para curar de toda e qualquer enfermidade. A ordenança é para curar de toda a enfermidade do corpo e da alma. Por isso eu profetizo sobre a tua vida a cura. E que você também profetize na autoridade do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre os seus, a cura e a libertação. Cristo nos dá essa autoridade. O segundo ponto, limpai os leprosos. Todos sabemos que os leprosos, eles tinham o corpo cheio de feridas, de marcas. Eles eram marcados pela doença, pela enfermidade, numa sociedade que na época era terrível. Eles perdiam todos os seus direitos, principalmente de conviver com os demais, conviver com a sociedade. Eles não poderiam se misturar com as demais pessoas. Eles eram isolados, esquecidos, abandonados. Mas Jesus se lembrava de cada um deles, das suas dores e das suas enfermidades. Por isso que Cristo, lá na palavra de Lucas 5, 12 e 13, diz assim: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. E ele respondeu, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus toca naquele leproso e ele é curado. O terceiro ponto importante, ressuscitai os mortos. Olha, a autoridade depositada por Jesus na vida de um apóstolo, nas nossas vidas, era tão grande e capaz de nos dar a condição de ver um morto ressuscitar. Um morto, na visão do homem, ele não pode ser ressuscitado, mas para Deus não é impossível. Lembra da passagem de Lázaro, que morreu e depois de 4 dias Jesus foi lá e disse, tira a pedra e falou, vem para fora Lázaro. E ele sai ressuscitado. Então Cristo nos dá a mesma autoridade. Quarta,
expulsai os demônios. Vejam que Cristo também, nesse caso, diz que devemos expulsar demônio e não entrevistar o demônio. Demônio não se entrevista. Está parecendo programa conversando cara a cara. Não devemos negociar com o demônio para ele sair. Olha o seguinte, se eu quebrar teu galho, você sai. Não é assim. Nós temos autoridade para expulsar, para que ele saia em nome de Jesus, pisar na cabeça dessa serpente. Aí no quinto ponto, de graça recebeste, de graça dai. Essa parte até merece um estudo em outra ocasião, porque ela nos traz muita riqueza de informação. Mas o que Cristo está dizendo aqui, orientando, que a bênção não se vende ou não se cobra. O Senhor nos deu pela graça e vem diretamente do trono do Senhor, sobre nossas vidas. Versículo 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem tuas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Os discípulos estavam embaixo da bênção do Senhor, estavam a serviço do Senhor, exclusivamente para servir a Deus, a servir ao Pai. Ou seja, quando Deus manda fazermos alguma coisa, obedeça, porque Ele vai nos dar o sustento, capacidade e condições para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Confie no Senhor, porque nada você vai precisar sem que o Senhor venha nos dar. Ele vai nos dar tudo que nós precisarmos. Por isso os discípulos não deveriam se apegar a bens materiais. Eles estavam só com a roupa do corpo, mas nem a roupa do corpo se desgastava, nem as suas sandálias se desgastavam, porque o Senhor era com eles. E onde eles precisavam pousar, Deus providenciava um servo para recebê-los, para dar alimento e para dar para eles proteção. É assim que Deus faz, e é assim que Deus faz hoje em nossas vidas. Versículo 11 a 14. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Por isso que a gente fala, paz do Senhor. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, Cristo, em outras palavras, está dizendo assim, nem todos serão salvos, nem todos são escolhidos, muitos não aceitarão a palavra da salvação, muitos não vão querer a libertação e a cura, mas nós não devemos nos abater com isso, nós não devemos esmorecer, devemos continuar a olhar para Cristo e devemos continuar a marchar, porque a palavra de Deus será aceita por aqueles que desejarem receber a Cristo. Isso vai acontecer, mas não desista, irmão. Não desista, não desanime. Versículo 16, 17. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Se Cristo falasse para vocês isso hoje, será que nós teríamos a coragem dos apóstolos de sair pregando a palavra, sabendo que podemos ser levados a um sinédrio e sermos açoitados ou jogados no covil de lobos? Não é fácil, mas a palavra nos dá a vitória, a tranquilidade de vitória em Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo está dizendo assim, vão querer te devorar, vão querer te matar, vão querer acabar com você. Deixa eu dar um exemplo sobre a autoridade, né, aquilo que nós podemos enfrentar nas nossas lutas. No dia D, conhecido dia D, as tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia. Os soldados sabiam que eles tinham conhecimento que encontrariam muitas resistências dos nazistas, armadilhas e uma grande dificuldade durante o desembarque. E todos foram treinados, orientados pelos seus superiores para estarem preparados para aquela luta. Mas não seria nada fácil. Todo esforço, treinamento, preparo não garantiria a eles a vitória. Muitos sucumbiram durante o desembarque e outros, depois de enfrentarem as lutas, também sucumbiram. Mas não deviam desistir, porque a liberdade de várias nações, de vários povos, dependia do sucesso daquela operação. Foram desembarcados nas praias da Normandia 132 mil homens, 4.400 aproximadamente perderam a vida durante o desembarque e mais de 9 mil ficaram feridos ou desapareceram. Houve baixas e feridos,
mas os sobreviventes tiveram a vitória aos aliados, aos povos. Esses homens foram entregues nas mãos dos inimigos. Assim Cristo está falando aos seus discípulos, os ensinando e preparando para uma grande batalha, mas espiritual. Assim Deus nos ensina que temos que enfrentar uma grande batalha, mas espiritual. Da mesma forma, Cristo nos ensina, nos prepara para o nosso chamado. Não será fácil, poderá haver baixas pelo caminho, mas creia que o prêmio da vitória será a vida e a vida eterna. Versículo 19 a 20, estamos chegando ao fim. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou quem haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Cristo está nos dizendo, da mesma forma que ensinou no passado aos discípulos, está dizendo para nós hoje, Ele nunca nos deixará só. O Espírito Santo vai nos usar e vai usar nossa boca para que aquilo que nós fomos profetizar de palavra venha a parte do trono do Senhor. Deus nos diz que não estamos só. O ministério de libertação e cura é um dom divino do Pai, de Deus. Portanto, deve estar presente na igreja, na sua vida, porque o Espírito Santo é que nos reveste de autoridade. Estar na igreja não é o mesmo que estar em Cristo. É preciso estar em Cristo e com Cristo. É preciso crer e ser liberto dos cativeiros do velho homem. Olha o que diz Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada. É a palavra de Deus. E Jesus nos chama da mesma forma que chamou seus discípulos e nos reveste da mesma autoridade para curarmos enfermos, para limparmos leprosos, para ressuscitarmos os mortos, para expulsarmos os demônios. Somente através da palavra seremos verdadeiramente libertos e curados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer te usar, meu irmão, para te libertar e te curar, para que você também seja usado para libertar e curar as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Deus vai te usar em nome de Jesus. Então, creia nessa palavra, seja curado, seja liberto, para a honra e glória do Pai. Amém. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus por essa palavra abençoada. Pai, querido Deus, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra, Pai, a qual tu nos reveste de autoridade para pisarmos a cabeça da serpente, para curarmos o enfermo e libertar o cativo, Pai. Em teu nome, Pai amado, eu profetizo a cura e a libertação para aquele que está assistindo, ouvindo este culto, Pai querido. Seja liberto das amarras, seja curado das enfermidades, em nome de Jesus, porque é o teu nome que nos dá autoridade e poder, Pai querido. Obrigado, Pai amado, por mais um culto abençoado. Obrigado pela palavra que tu nos entregaste hoje, esta tarde, a esta igreja, Pai querido. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos libertando e nos curando. Em nome de Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Amém e amém.